Oi pessoal, meu nome é Raquel Haswell, eu sou autora do blog Family Has Tools e conversando com o Emerson a gente viu a necessidade de se criar esse curso para auxiliar as famílias no planejamento do homeschool deles, né? Além daquela aula bônus que eu comentei com vocês como fazer o planejamento, nesse curso a gente vai trabalhar um pouquinho de como fazer em cada etapa, né? Considerando o ensino clássico. Mas antes disso, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês alguns pontos cruciais que você precisa saber antes de terminar como fazer o preparo, né, do teu homeschool. Você precisa levar em consideração a personalidade do teu filho, né, o temperamento dele. Uma criança mais ativa, mais explosiva, precisa de uma abordagem diferente do que uma criança mais pacata, mais introspectiva, né? Ambos podem aprender, lógico que com um ensino personalizado vai fazer essa diferença, né? Então, se é uma criança, considerando o temperamento, uma criança sanguínea, uma criança melancólica, uma criança colérica, uma fleumática, cada uma delas tem uma abordagem diferenciada que melhor vai fazer com que a criança aprenda de uma forma mais facilitada, né? Então, utilizar disso como uma ferramenta a seu favor, né? Então, esse é um dos quesitos. Tudo isso que eu vou comentar aqui, vocês vão ter um material em PDF, provavelmente vai estar aqui abaixo do vídeo, o Emerson deve colocar, com um mapa mental, com os pontos principais daquilo que eu tô falando aqui na aula com vocês, e também um material de auxílio, né, com links onde vocês podem pesquisar e se informar melhor sobre as metodologias que eu também vou citar aqui, e saber qual é a melhor e mais adequada para sua família e para os seus filhos. Então, voltando, o primeiro ponto que a gente falou foi levar em consideração a personalidade da criança. E o segundo ponto é o propósito do teu homeschool. Por que você trilhou esse caminho do homeschool? É o quesito religioso? A sua fé fez com que você trilhasse esse caminho? É o quesito acadêmico somente, né? Um ensino personalizado, diferenciado, de qualidade superior, né? Então, também é um dos pontos. Ou você tem o interesse que seu filho seja um empreendedor, né? Tem a falta de empreendedores aí no mercado, gerar empregos, criar uma inovação, né? Então, você pode focar o seu homeschool nisso também. Então, um quesito profissional. Você observa aquilo que a criança tem facilidade, tem interesse em certas disciplinas, em certas situações em que a criança tem facilidade em aprender algumas coisas. Então, se é uma criança, por exemplo, que gosta muito de exatas, ela pode, por exemplo, querer ir para a área de engenharia, arquitetura, né? Então, você pode focar o homeschool de acordo com aquilo que seja de interesse da criança também. Agora, por fim, eu acho que é imprescindível você saber, você pode fazer a questão do velho livro-texto, né, repetir a escola em casa, mas tem tanta coisa que pode ser feita que vale a pena pelo menos conhecer um pouquinho das metodologias, né? Então eu vou citar para você e só comentar um pouquinho sobre cada uma delas, para que vocês saibam uma pincelada, mas que no material de apoio vocês podem ler e pesquisar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, vou começar pelo unschooling, que é diferente do homeschooling, né? O unschooling, ele seria uma questão de aprendizagem livre, né? Os pais deixam a criança buscar informações. Por exemplo, surge uma dúvida sobre determinado assunto, então agora vai se estudar sobre aquilo, né? Deixa com que a criança fique mais livre e conforme ela vai surgindo dúvidas sobre um determinado conteúdo ou querendo aprender sobre outra coisa, vai se então preparando e estudando sobre aquilo. Então ele é mais solto, né, mais livre nesse quesito. Mas no artigo que eu coloquei, ele trata um pouco mais aprofundado sobre as vantagens e desvantagens do unschooling. Então, eu gostaria que vocês lessem para tirar suas próprias conclusões sobre essa metodologia. Outra metodologia, foi que eu citei agora, é a questão do livro-texto, né?
pode se repetir a escola em casa. Muitos pais optam por usar essa metodologia porque quando tiram os filhos da escola e começam a fazer o homeschool, ainda não sabem muito bem como começar. Então, para se nortear, acabam usando os materiais que já usavam na escola. Então, ele também é uma forma de se fazer o homeschool. Tem pais que seguem essa linha por um longo período. Às vezes eles pegam um currículo de uma determinada escola que disponibiliza online e vê o material que usa e acaba fazendo em casa o que se fazia na escola. Também é uma forma de se fazer homeschool. Outra forma é o ensino clássico tradicional, né, que tem o clássico cristão e tem um clássico tradicional. O clássico tradicional, ele vai se nortear pelos grandes autores, né, então já começa estudando determinados autores, deixando de lado a questão bíblica, né, e vai focar mais nisso, e enquanto que o clássico cristão, ele estuda também os grandes autores, mas a base, né, da linha espinhal é o padrão cristão e a Bíblia. Então, tem esse diferencial, né, ali que vai ter. Outra metodologia também é a metodologia da Charlotte Mason, que ela é uma metodologia cristã, né, ela entende que a criança é pecadora e que ela tenha você pode trabalhar ela para o bem ou para o mal. Então ela trabalha de uma forma muito bonita, ensinando aos pais como utilizar uma abordagem que respeite a criança como um indivíduo, né? Que já sabe que Deus nos criou como indivíduos. E faz com que ensine a trabalhar hábitos, uso de livros vivos, né, que ensinam valores. Então é uma metodologia que eu particularmente gosto muito, que a gente pode aprofundar mais em outro momento. Outra metodologia muito conhecida e usada pelos pais é a metodologia de Montessori, né, da Maria Montessori. Ela é bastante interessante em alguns quesitos, ela utiliza mais a individualidade da criança, incentivar que a criança seja mais independente em algumas coisas, mas também tem algumas desvantagens. Eu acho que cabe a vocês analisarem isso. Eu senti falta de conteúdo, eu cheguei a usar um tempo a Montessori por desconhecer as demais outras metodologias mais interessantes, mas eu senti falta de conteúdo e profundidade em algumas coisas. E foi então que eu comecei a estudar e cheguei no ensino clássico, né? E dali conheci a Charlotte Mason. Então eu vi que tem muito mais coisa que pode usar. Mas isso não quer dizer que não tenha ferramentas nessas outras metodologias que nós podemos lançar mão e utilizar para apoiar e complementar o homeschool, né? Então eu acho que tem que se tirar o que é bom daquilo. Você pode seguir uma linha pura, né? Seguir uma metodologia pura. Ou então pode-se fazer também um misto, né? Fazer a metodologia eclética, que você vai avaliar aquilo que te interessa e montar para poder complementar o teu homeschool. Outra metodologia muito utilizada nos Estados Unidos, aqui no Brasil é pouco difundida ainda, é os estudos de unidade, né? Que é a família, então, você tem esse estudo de unidade de um determinado tema, e que a família toda, independente da série ou a idade da criança, vão estar estudando em conjunto aquela unidade, aquele determinado conteúdo. Pode ser, tem vários tipos de unidade, tem estilos de unidades escolares, tem unidades de estudo de ensino clássico, tem unidades de estudo mais no estilo unschooling, então varia um pouco, mas é uma forma também de facilitar a vida da família, porque ela pode ir usando essas unidades de estudo para complementar e não exige tanta programação e planejamento de buscar o conteúdo do zero, né? Já vem pronto, então é uma ferramenta a mais. E, como eu comentei, o modo eclético, né? Você pode misturar essas metodologias conforme você acha que é o ideal para sua família. Então, só pontuando mais uma vez, para o seu planejamento, o que é importante você basear? O temperamento da criança, para você avaliar qual abordagem que você vai fazer com a criança, né, com o seu filho, para ela poder aprender, facilitar e querer aprender. Qual o propósito do teu homeschool, né? Pode ser, por exemplo,
cunho religioso, acadêmico, mas também eu quero gerar um empreendedor. Então, são essas três linhas que vão seguir ali também. Manter o foco, né, o propósito do homeschool. E a metodologia que você vai utilizar. Você vai utilizar uma linha pura de unschooling, de clássico tradicional, clássico cristão, Charlotte Mason, ou então eu vou misturar. Eu vou pegar um pouquinho da Charlotte Mason com estudo de unidades. Vou pegar um pouquinho de unschooling, mas eu quero fazer o estudo em casa como livro-texto. Então, enfim, é algo, eu sei que parece um pouco misturar unschooling com livro-texto, mas enfim, ter como um livro para você pesquisar depois. Mas depende da sua família, como você quer fazer. Então, tem metodologias e cabe a cada um de nós pesquisar e avaliar aquilo que é melhor para a nossa família. Então, essa foi uma aula mais introdutória, explicar um pouquinho mais, e nas próximas aulas a gente vai destrinchar um pouquinho sobre como trabalhar sobre o ensino clássico cristão, mas assim, para ajudar você a montar o seu currículo, né, de uma forma mais prática, nessas microaulas que a gente vai fazer, ok?